Alô, cambanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre The Joker, o Joker, o palhaço, o bobo, o Coringa. É esse filme mesmo aí, tão polêmico. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, vai nessezinho aqui, ó, que eu falo sobre filmes, séries, falo bastante coisa da Netflix, também estou falando do Amazon Prime, então vai lá e confere aqui as nossas listinhas e os nossos vídeos. Caramba, falar desse filme vai ser bastante complicado. Eu vou fazer toda uma parte sem spoilers, mas eu vou entrar mais pra frente e eu aviso a vocês numa parte que algumas pessoas podem considerar spoiler, mas eu não vou entregar necessariamente elementos da narrativa do filme. Eu vou falar mais sobre a parte problemática que tem sido muito discutido já na internet aí, antes mesmo do lançamento do filme. Para começar, eu queria falar um pouco sobre o Todd Phillips, que é o diretor e roteirista desse filme, né, co-roteirista desse filme. Eu sinceramente não esperava uma peça de audiovisual tão forte, no sentido da qualidade mesmo do audiovisual do filme. Ele é um cara que vem de filmes como Se Beber Não Case, né, e filmes de comédia. O filme dele mais recente, O Cães de Aluguel, eu não assisti, mas as críticas eu ouvi que ele é justamente um casamento entre humor, né, mas já deixando e se tornando um pouco mais sério. E aqui ele vai full, né, pra narrativa séria. Cara, é realmente uma peça cinematográfica incrível, né? Tudo é muito bem trabalhado, desde o roteiro até a parte de fotografia e trilha, né, e montagem, e como isso tudo serve a um propósito, que é construir o personagem do Coringa. Falando do Joaquin Phoenix, né? Joaquin Phoenix, que é esse ator que já é extremamente respeitado, é de fato um dos maiores atores da geração dele, tem entregado cada vez atuações melhores, não é exceção. Esse filme, ele tá uma força da natureza, não só no que diz respeito às expressões faciais, mas a própria modificação corporal que ele se submeteu para atuar nesse filme é impressionante, né? Tem cenas agoniantes quando você observa o corpo dele, e aparecem várias dessas cenas durante o filme. Ele realmente é incrível, mas ao contrário do que muitas pessoas falam, né, que a atuação dele é que puxa o filme pra cima, eu acho que é mais do que isso. Esse é um filme que ele é tão bem executado que essas duas coisas andam de lado, assim, lado a lado. O filmmaking, né, essa coisa da fotografia, trilha, montagem, edição, tudo isso serve a essa atuação. Ele vai pegar essa atuação que é magistral, que é magnífica, e vai favorecer. A sensação do filme, né, durante a película inteira, é que ele vai explodir. E isso é mimetizado na trilha, né, que a gente tem aquela sensação pulsante, né, na fotografia e até nos movimentos corporais do Joaquin Phoenix, né, como se fosse aquela coisa pulsando que vai estourar a qualquer momento. E essa tensão, ela é extremamente bem construída, fazendo com que cenas banais se tornem poderosas por conta da agonia que ela desperta na gente como espectador, né? Da pergunta da gente de é agora que ele se torna o Coringa, vale destacar que o filme é sobre isso, né? O filme é sobre esse sujeito, Arthur Fleck, se tornando o Joker, né? Virando o Coringa. A gente vai ter aqui uma construção de ambiência, né? Numa Gotham que ela vai imitar uma Nova York dos anos 70. Então a gente tem uma cidade à beira do caos social por conta de greves de limpeza, né? A cidade está suja, a cidade está infestada de ratos, a cidade está com alto nível de crime e de violência, uma taxa de desemprego altíssima que está fazendo a população ir à rua se manifestar e protestar. Joker é mais uma figura suja nesse ambiente sujo. Então a sujeira, ela é uma peça fundamental dentro da narrativa e é utilizada de uma maneira maravilhosa. Ele é um filme longo, ele não esconde essa passagem de tempo, a gente sente o tempo passar, o tempo pesa, especialmente por conta desse elemento de tensão que eu falei que a escolha da narrativa vai fazer, né? Esse momento que a bomba vai explodir. Então, ele escolhe se alongar bastante para que a gente sofra mais o processo de ficar tenso e o processo da chegada dessa explosão até que, de fato, ela chega dentro da narrativa. Tanto que o terceiro ato desse filme, ele é rápido, ele é curto, né? Ele é um filme que toma muito mais tempo dentro do primeiro e do segundo ato, no intuito de construir não só a ambiência de Gotham, a gente conhecer aquele mundo, como também conhecer o Coringa, né? Ambos são complementares, né? É um mundo sujo e destruído e acabado e um sujeito sujo, destruído e acabado. Cinematograficamente, ele é muito bem resolvido.
É por isso que é tão difícil, e eu acho que a sensação geral das pessoas na cabine, né, de imprensa que eu assisti, a maior parte das pessoas, né, jornalistas ou produtores de conteúdo como eu, né, e a gente senta várias vezes para conversar depois do filme, ele gera uma sensação muito dúbia. Só que as pessoas, elas ficaram na dúvida se tinham gostado ou não. Ele é aqueles filmes que ele deixa um sabor tão amargo na boca durante o processo de assistir e receber a narrativa, mas se você de fato gosta de cinema, você vai gostar desse filme. Ele não é um filme pro público que gosta de quadrinhos. Talvez, se você gosta de Batman, você vai gostar de uma nova leitura do Joker e etc. A própria forma de se fazer o filme, né, essa lentidão narrativa, que esse filme que toma tempo, esse filme que constrói tensão, não é algo muito comum no cinema de super-heróis. Então, aquele que é fã de cinema de super-herói e tá indo por isso, talvez não vá se satisfazer e não vai encontrar uma obra disso. Ele se aproxima muito mais do dito cinema-arte, né? Um cinema que tem tempos mais longos, que tem estruturas narrativas diferentes e construções de personagens diferentes do que o que a gente está acostumado no cinema hollywoodiano. Mas eu indicaria que você assistisse esse filme, especialmente para que você engaje nos debates que vão girar em torno dele. Uma coisa que é importante falar é que, para o bem ou para o mal, esse filme ele vai suscitar muitos debates e muitas conversas. Entrando agora propriamente na parte com spoilers, esse filme ele tá envolto em polêmicas, né, exatamente por conta de uma questão do discurso do personagem. Aqui, o Coringa, ele é construído, na minha opinião, como um anti-herói. Ele não é construído como um vilão. Não acontece na narrativa nenhuma virada significativa que faça a gente enxergá-lo como um vilão. Ele mata pessoas, ele tem atitudes bem violentas. Na maioria das vezes acontecem contra pessoas que narrativamente são construídas como pessoas ruins. Não necessariamente ruins que justifiquem serem mortas. Não é como se ele estivesse matando nazistas. Mas são pessoas que são os playboys no trem que espancam ele, é o colega de trabalho, é uma infinidade de coisas ali que circundam esse personagem, né? Que são pessoas que de uma forma ou de outra são ruins com ele durante toda a narrativa. E eu acho que essa é a grande sensação incômoda que o filme gera. A gente acaba empatizando totalmente com o personagem. Não que eu justifique a atitude, o assassinato e a violência, não é isso. Mas a sensação que a gente tem durante a narrativa é que a gente entende perfeitamente por que ele faz isso. E que, no fim das contas, a sensação que a gente tem é que ele é muito mais uma vítima das próprias atitudes dele do que necessariamente o culpado. Então, isso, numa sociedade, nos momentos que a gente vive, né, no momento atual que a gente vive, acaba se tornando um discurso perigosamente legitimador de comportamento. E aqui eu não quero necessariamente fechar uma opinião dizendo que isso vai gerar violência, né? Ou os jogos geram violência, a arte e a cultura pop influenciam pessoas a serem violentas. Isso é um debate que já acontece há muitos anos e ele tem resultados conclusivos e inconclusivos que ponderam para os dois lados. A verdade é que é muito complicado a gente dissociar a ação da cultura. A cultura ela é parte formadora do nosso caráter e das nossas opiniões e nas nossas visões de mundo. E, obviamente, você tem um filme que transforma um personagem que é um sociopata, um psicopata, em uma espécie de herói ou de revolucionário, isso acaba legitimando a visão em torno dessas figuras ou dessa figura em específico de uma maneira muito positiva. Então é extremamente agoniante para a gente como espectador se sentir tão empático em relação a essa figura, especialmente ao fim da narrativa. Essa construção dele como personagem, que cai muito mais para um anti-herói, apesar de que ele conserva as características que são essencialmente as características do Coringa, dá uma sensação muito incômoda para quem é espectador. Então, ao mesmo tempo que você assistiu um filme que você achou magnífico, especialmente por todas as qualidades de cinematografia dele, você assistiu um filme que a sensação que você tem é que passou uma mensagem muito estranha para o mundo, mesmo que de maneira involuntária, e isso acaba gerando um incômodo. Eu acho que foi essa sensação meio que eu senti dos meus colegas, e foi essa minha sensação, de que o discurso e as ações do personagem, elas são legítimas. A gente vive numa era muito complicada, né? Essa era da pós-verdade, onde as pessoas transformam vilões em heróis, a gente fala de pessoas que acreditam que a Terra é plana, a gente acaba fazendo associações de causa e efeito,
que a pessoa não é diretamente responsável pela coisa, mas o discurso e a opinião dela acaba influenciando. O paralelo que eu podia fazer, por exemplo, é a eleição do Trump nos Estados Unidos, que aumentou os casos de racismo e discurso de ódio, e aquela própria manifestação que teve de supremacistas brancos nos Estados Unidos. Querendo ou não, o Trump fez isso? Não. Mas o fato do Trump ter um discurso que se aproximava desses ideais, de certa forma, faz com que as pessoas que seguem esses ideais enxerguem nele uma legitimação. Um outro paralelo, por exemplo, que eu posso fazer em relação ao Brasil houve um aumento das queimadas e de desmatamento da Amazônia após a eleição do Bolsonaro. Isso significa que o Bolsonaro disse para as pessoas desmatarem e queimarem? Não. Mas todo o discurso dele, anti-ambientalismo, dizendo que tem que civilizar a Amazônia, isso tudo fez com que as pessoas que praticavam essas ações se sentissem legitimadas pelo discurso. E aqui, obviamente, eu estou falando de 2 líderes de Estado, né, que têm uma influência gigantesca, mas, mais uma vez, né, a gente não pode, de certa forma, ignorar o papel da cultura na formação e nas mentalidades. No fim das contas, me assusta muito a ideia de censura no que diz respeito à ficção, né? De pensar, por exemplo, de que ele não pode contar essa história dessa forma porque isso vai fazer com que pessoas cometam crimes. Esse filme me passou a sensação que, perigosamente, por influência indireta dele, ele possa gerar o aumento desses mass shooting, né, desses tiroteios que acontecem nos Estados Unidos. E essa dimensão, ela é assustadora para mim, porque eu nunca tinha comprado esse discurso, né, completamente de, por exemplo, videogames influenciarem na violência, ou quadrinhos, ou cinema. Mas esse filme, eu acho que tem algo nele que vai um pouco além do que qualquer outra narrativa foi. Talvez essa construção de raciocínio que eu fiz, do qual em nenhum momento você enxerga de fato o Coringa, o vilão, né? No caso, o Coringa como um vilão, e sim no máximo como um anti-herói, talvez seja o peso disso. Acho que talvez se o filme não se chamasse Coringa, ou não fosse sobre esse personagem que já carrega nele todo um histórico, esse efeito não fosse tão drástico. Mas o problema é que você pegar um personagem que pensado e construído como um vilão, e você, de certa forma, muda ele para não ser mais esse vilão, e sim um anti-herói. Tem atitudes ruins e tem atitudes extremas, mas que, no fim das contas, pela própria estrutura da narrativa, existe uma justificativa para essas atitudes. É complexo. Acho que ele marca um ponto dentro do cinema, dentro da narrativa, e eu acho que muita coisa vai ser discutida de maneira bem pertinente. Mas eu queria também saber a opinião de vocês que já assistiram o filme e que não assistiram sobre o assunto, né? Eu acho importante assistir para saber se vocês vão ter essa impressão que eu tive, né, de que isso realmente foi um pouco além, ou se eu estou enganado, mas é de fato uma peça cinematográfica impressionante, com uma atuação impressionante e que levanta questões bem delicadas. Vai ser interessante aí os próximos dias e ver como é que vai ser a repercussão dessa narrativa. Eu realmente ainda não sei como pensar, talvez eu faça outro vídeo com outras reflexões sobre o assunto. Eu espero que as consequências negativas que eu tenho imaginado fiquem apenas no campo da minha imaginação e que realmente seja só mais uma peça de arte muito boa. Mas deixem os comentários de vocês, a gente se vê na próxima e tchau!